Vamos estudar hoje a nomenclatura e características das engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, que são baseadas no perfil evolvente. Iremos calcular o diâmetro externo, o diâmetro interno, primitivo e o diâmetro de base, além de outras características geométricas, como passo normal, passo frontal e axial, altura do dente, o adendo, dedendo, entre outros. Vamos lá? Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso. Vimos em aulas anteriores que as engrenagens são utilizadas para transmitir torque e velocidade angular em uma ampla variedade de aplicações. Hoje vamos estudar especificamente a nomenclatura e as características das engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Observem aqui esse par de eixos paralelos. Uma diferença para as engrenagens de dentes retos é que existe um ângulo hélice que representa a inclinação entre o eixo central e os dentes. Então, temos aí as engrenagens helicoidais que produzem transmissões mais suaves. Com ela, consegue-se transmitir maiores potências, ou seja, tem uma maior capacidade de potência. Uma das desvantagens que a gente pode citar é a presença do esforço axial, que vai demandar aí um rolamento, no caso, um rolamento axial. Então, nós vamos ter aí três forças, além da força radial e tangencial, que está presente no engrenamento de dentes retos. No helicoidal, temos aí a força axial. Ela também pode ser utilizada para transmitir potência, transmitir esse movimento em eixos cruzados, ou seja, em eixos que são perpendiculares entre si. Observem que esses eixos são reversos, ou seja, eles não se interceptam. Iremos falar um pouquinho do ângulo hélice, que nós vamos representar pela letra grega psi, que é muito usado também o beta para representar, mas aqui nós vamos adotar o psi, que também na nomenclatura vários autores adotam. Nós viramos essa figura. Observe que agora nós colocamos o eixo dessas engrenagens na horizontal, esse eixo central, porque nós queremos mostrar um primeiro detalhe. No engrenamento, o par ele possui o mesmo ângulo hélice. O que seria esse ângulo hélice? É o ângulo entre o eixo central e os dentes. Porém, em uma das engrenagens, esse ângulo vai estar à esquerda e na outra vai estar à direita, ok? Para que esses eixos estejam paralelos entre si e tenham um perfeito engrenamento. Observe aqui que esse ângulo, como nós falamos, tem aí essa letra grega para representar. Por que eu virei essa engrenagem? Porque tem várias técnicas para saber se é esquerda ou direita, mas aqui eu usei uma que eu acho bem legal. Quando o eixo está na horizontal, se você olhar de cima para baixo aqui, a setinha está descendo aqui para a esquerda. Então, essa engrenagem aqui amarela é uma engrenagem helicoidal à esquerda. Já essa engrenagem aqui de baixo, se você observar a setinha de cima para baixo, ela está direcionando para a direita. Então, seria uma engrenagem helicoidal à direita, ok? Então, fica bem simples de reconhecer se ela é à esquerda ou à direita. Agora, note que isso só pode ser aplicado se o eixo aqui central estiver na horizontal. Então, essa primeira engrenagem aqui de cima para baixo, ela estaria à esquerda e a segunda à direita. Se você aplicar aqui nessa posição, quando o eixo está na vertical, vai dar o contrário. Se você faz aqui de cima para baixo, a engrenagem amarela estaria à direita e à esquerda, de cima para baixo aqui, se a gente aplicar a setinha, estaria à esquerda, quando na realidade é o contrário, ok? Então, não esqueça desse detalhe. Nós vamos representar aqui a vista lateral dessa engrenagem, onde B seria a sua largura. Observe aqui o ângulo de hélice e PN seria o nosso passo normal, que ele está sendo medido no plano normal. A partir desse plano normal, nós vamos considerar o módulo que a gente utilizava lá em dente reto, que é o módulo da ferramenta, como o nosso módulo normal. Muitos livros chamam de MN, o módulo normal. Aqui nós vamos considerar o M, para você lembrar que é o mesmo módulo das engrenagens de dente reto. É o módulo normal.
Mas existe um outro módulo que seria medido no plano transversal, que é conhecido também como módulo frontal. Alguns autores chamam de MF, nós vamos chamar aqui de MT, que é o módulo transversal. Já já a gente vai ver a relação que existe entre o módulo normal e o módulo transversal, mas antes disso vamos ver também um conceito de passo normal e passo transversal. Esse passo normal ele é medido aí no plano normal e ele é dado por π vezes o módulo. Seria o nosso passo circular lá da engrenagem cilíndrica de dente reto. Mas um detalhe bem interessante é que o passo frontal, quando a gente está olhando de frente à engrenagem, que está aí no plano transversal, que é medido no plano da engrenagem, ou seja, no plano de rotação, esse passo, vamos chamar aqui de PT, que é o passo transversal, ok? Observe que a gente vai formar aqui um triângulo. Esse ângulo aqui seria o nosso ângulo de inclinação da hélice. Aqui a hipotenusa desse triângulo seria o passo transversal e PN seria essa distância aqui em vermelho. Nós vamos tirar esse triângulo daqui para facilitar. Então temos aqui o passo transversal, o passo normal e o ângulo aqui de inclinação da hélice. Vamos colocar aqui o ângulo de 90 graus, que esse triângulo é retângulo. O cosseno de π seria PN dividido por PT, que é o passo transversal. Como nós queremos determinar esse passo transversal, fazendo meio pelos extremos, esse passo seria dado pelo passo normal dividido pelo cosseno do ângulo hélice. Ok? Então, bem simples aí determinar essa fórmula. Agora a gente pode achar uma relação entre os módulos. Porque se a gente já tem a relação aqui entre os passos, lembram que o passo é π vezes o módulo. Então, nós vamos substituir aqui em PT, que é o passo transversal, o módulo transversal, e em PN nós vamos substituir o passo normal, que seria π vezes o módulo normal. A gente pode simplificar π com π, então dizemos aí que o módulo transversal é o nosso módulo normal, que nós chamamos simplesmente de n, dividido pelo cosseno do ângulo hélice. Além do passo normal e do passo transversal, que nós estamos colocando aqui na tela, vai aparecer um outro passo que é conhecido como passo axial. Esse passo ele é medido ao longo do eixo de rotação da engrenagem, só que agora na direção axial. Você observar aqui, nessa direção aqui, axial, é recomendado que a largura B da engrenagem seja no mínimo 2 vezes o valor desse passo. A gente vai ver isso mais na frente, em aulas posteriores, mas fique ligado nesse detalhe. Como ele é determinado? Se nós observarmos aqui, se a gente traça aqui PX aqui na horizontal, está formando o ângulo psi, esse ângulo de hélice, e aqui nós temos o passo normal, ok? Observe que PX seria a hipotenusa do triângulo. Como o PN aqui, o passo normal está oposto a esse ângulo de hélice, nós podemos determinar o seno de psi, que seria o passo normal dividido pela hipotenusa, que é igual a PX. Como nós queremos determinar o passo axial, o nosso PX vai ser dado pelo passo normal dividido pelo seno de psi. Um outro conceito importante é o conceito de ângulo de pressão. No nosso caso aqui, a gente vai frisar o ângulo de pressão transversal, que vamos chamar de φt, porque ele tem uma relação com o ângulo de hélice e com o ângulo de pressão que nós estudamos lá em engrenagens de dente reto, que aqui a gente poderia chamar de ângulo de pressão normal, ou φn, que eu vou considerar apenas o φ. Existe uma relação entre o cosseno do ângulo de hélice, que seria a tangente do ângulo de pressão normal dividido pela tangente do ângulo de pressão transversal. Como a gente quer determinar a tangente do ângulo de pressão transversal, então a gente vai multiplicar meio pelos extremos, então ficamos aí que a tangente do ângulo de pressão transversal seria a tangente do ângulo de pressão normal, que é o ângulo de pressão da ferramenta, dividido pelo cosseno do ângulo de hélice. Na simbologia, nós podemos colocar apenas o φ como um ângulo de pressão normal, que é o mesmo que utilizamos lá para a engrenagem cilíndrica de dente reto, que por padrão é 20 graus.
Iremos focar agora nos diâmetros. O diâmetro primitivo nós estamos representando por dp, ele é dado pelo módulo vezes o número de dentes na engrenagem cilíndrica de dentes retos. Aqui, observe que a única diferença é que nós vamos dividir pelo cosseno do ângulo hélice, uma vez que vamos utilizar o módulo transversal, que é a razão entre o módulo frontal, que é o módulo da ferramenta, e o cosseno do ângulo hélice. Então, ficamos aí com MZ e cosseno φ. Então, você pode utilizar a mesma fórmula de dentes retos, basta dividir pelo cosseno do ângulo de inclinação da hélice. Lembrando que o diâmetro primitivo, alguns autores costumam chamar de círculo primitivo ou círculo de passo, ok? Em seguida, vamos falar do diâmetro de base, que é aquele diâmetro lá que a gente utiliza para fazer o desenho da curva envolvente. Chamamos aqui de dB. O dB nós vimos lá na engrenagem de dente reto, que seria dado pelo produto do diâmetro primitivo vezes o cosseno do ângulo de pressão. Aqui nós vamos ver que não vai ser diferente, com apenas um detalhe. Uma vez determinado esse diâmetro primitivo, você vai multiplicar pelo cosseno do ângulo de pressão, mas é o transversal, ok? Então, você vai pegar, segundo a fórmula que vimos anteriormente, o ângulo de pressão normal, que é o da ferramenta, e determinar o ângulo de pressão transversal para calcular esse diâmetro de base. Uma vez determinado o primitivo, o restante fica bem mais simples. O diâmetro externo, também chamado de diâmetro de cabeça ou do adendo, ok, é dado pelo diâmetro primitivo, mais 2 vezes a altura da cabeça do dente, onde a altura da cabeça, nós vimos lá na aula de engrenagem cilíndrica de dente reto, é igual ao módulo da engrenagem. Então, aqui nós vamos considerar, agora o detalhe é que é o nosso módulo da ferramenta, a gente vai ver já já. E o diâmetro interno, que é o diâmetro de raiz, ou o dedendo, ok? Vai ser o diâmetro primitivo menos 2 vezes a altura do pé do dente. Onde essa altura do pé do dente, a gente vai levar em consideração a folga que a gente vai ver já já, ok? Então, nós vamos calcular agora a altura da cabeça, a altura do pé do dente e a nossa folga, que nós falamos, ok? Se você tem dúvida nesse conceito, assiste lá a nossa aula de nomenclatura e características das engrenagens cilíndricas de dente reto, que lá a gente passa com mais detalhe. Aqui a gente está focando apenas nos pontos principais da engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais. A altura da cabeça também é chamada de adendo, ok? Em muitos livros representada também pela letra A, é igual ao módulo. Já a altura da raiz, também chamada de dedendo, representada por HR, muitos autores utilizam também a letra B, é dado por 1,25 vezes o módulo normal, que estamos representando aí por M. Já a folga, nós vamos continuar aí com 0,25 vezes M, mas outras normas, outros autores também utilizam uma folga menor, muitos utilizam 0,0166, aquela dízima periódica, vezes o módulo, ok? E a altura total do dente seria dada por A mais B, que é a altura da cabeça mais a altura da raiz, que daria 2,25 vezes o módulo. Se você somar o módulo mais um 25 aqui, daria 2,25. O nosso diâmetro primitivo, nós já vimos, que é o módulo vezes o número de dentes, dividido pelo cosseno do ângulo de hélice, o diâmetro de base, ok? Substituindo aqui o dp, ok? E o ângulo de pressão transversal. Estou colocando aqui em destaque o diâmetro externo, ok? E o nosso diâmetro interno, que nós iremos resolver um exercício já já para a gente praticar esses conceitos, ok? Vamos dar uma olhada melhor na parte frontal da engrenagem, ok? Temos aqui o passo, ok? Onde temos a espessura e o vão do dente. Um detalhe é que esse passo é o nosso passo frontal, ou seja, ele é transversal, ele é dado pelo passo normal dividido pelo cosseno de psi, como nós falamos anteriormente, e a espessura do dente e o vão do dente é dado aí por PT sobre 2, em ambos os casos, então a espessura é igual ao vão, ok? Nós vamos sintetizar o que falamos anteriormente. Temos aqui o módulo normal, que chamamos simplesmente de M. O nosso módulo transversal
que é o frontal, chamamos de MT, e temos aqui a relação entre o módulo normal e o módulo frontal. O número de dentes, estamos representando por Z, os 4 diâmetros, o primitivo de base, o externo e o interno. Temos aqui as 3 alturas, a altura da cabeça do dente, a altura do pé do dente, que é a da raiz, e a altura total do dente, ok? Em seguida, a folga, que estamos considerando 0,25 m, o ângulo de pressão, que por padrão é 20 graus, mas a gente já falou que pode ser 14,5 ou 25 graus, mas vimos na aula de hoje um conceito novo, que é o ângulo de pressão transversal, ok? Que é medido em outro plano, nesse plano transversal. O passo, estudamos 3 passos. Lá em dente reto falávamos somente do passo circular. Agora temos aqui o passo circular, seria o nosso passo normal, mas o detalhe é que ele é medido no plano normal, ok? Como nós mostramos nas figuras. Dele, nós podemos determinar o passo transversal e o passo axial, ok? E a espessura do dente, o vão entre os dentes e a largura da engrenagem, que a gente vai continuar chamando de B. Um detalhe é que a espessura e o vão do dente, eles podem ser medidos no plano transversal ou no plano normal. Eu optei aqui por calcular ambos no plano transversal, por isso que eu utilizei o passo transversal, mas a gente poderia ter utilizado o passo normal. Depende de onde você quer medir a espessura do dente. Lembre que tem uma inclinação lá da hélice que você pode medir ou no plano frontal ou no plano normal, ok? Vamos fazer um exercício de aplicação. Temos aí uma engrenagem de 23 dentes, módulo 5, ângulo de pressão 20 graus e aí um ângulo de hélice de 17 graus, ok? Vamos determinar inicialmente o nosso passo normal, que é dado por π vezes o módulo. Como estamos trabalhando com módulo 5, ficamos aí com 5 vezes π, daria 15,71 milímetros. O nosso passo frontal é o passo normal dividido pelo cosseno do ângulo de hélice, que é 17. Fazendo essas operações, encontramos um passo transversal de 16,42 milímetros. Já o axial, ele é dado pelo passo normal dividido pelo seno do ângulo de hélice, ok? Então, ficamos aí com 15,71 dividido pelo seno de 17, que daria 53,73 milímetros. A altura da cabeça é igual ao módulo, como estamos trabalhando com o módulo 5, seria 5 milímetros. A altura da raiz, 1,25 vezes o módulo, que é 5. Então, fazendo esse produto, encontramos uma altura da raiz de 6,25 milímetros. Para a nossa folga, estamos considerando 0,25 m vezes 5, daria 1,25 m, ok? A altura do dente é 2,25 m, então multiplicando por 5 aí, ficamos com 11,25. A gente também poderia ter somado 5 milímetros com 6,25 milímetros, que daria exatamente a altura de 11,25, ok? Vamos calcular agora a espessura e o vão do dente transversalmente, ok? Nesse plano aí, a gente viu que é dado pelo passo transversal dividido por 2. Então, se a gente dividir o nosso passo, que é 16,42, dividido por 2, vamos encontrar a espessura, que é igual ao vão de 8,21 milímetros. O nosso diâmetro primitivo, vamos aí multiplicar o módulo vezes o número de dentes e dividir pelo cosseno do ângulo de inclinação da hélice. Então, dividido pelo cosseno de 17 graus, esse produto de módulo vezes o número de dentes, temos aí 120,25 milímetros para o nosso diâmetro primitivo. Calculado o diâmetro primitivo, vamos determinar o diâmetro de base, que é dado pelo produto do diâmetro primitivo vezes cosseno do ângulo de pressão transversal. Vamos precisar primeiro determinar o ângulo de pressão transversal, como vimos a fórmula anteriormente, que vai ser dado pela tangente do ângulo de pressão normal, que foi dado, que é 20 graus, dividido pelo cosseno de 17, que
que é o valor de π. Então, se fizermos essa divisão, vamos encontrar esse ângulo de pressão transversal de 20,84. Agora, a gente pode determinar aqui o diâmetro de base. Vamos fazer esse produto, então temos aí 120,25, que é o diâmetro primitivo, vezes o cosseno de 20,84 graus, vamos obter aí 112,38 milímetros para o diâmetro de base. Para o diâmetro externo, vamos pegar o valor do diâmetro primitivo, que é 120,25, e somar com 2 vezes o módulo. Estamos utilizando aí o módulo 5, que é a altura da cabeça. Então, 5 vezes 2, 10. Fazendo essa soma, temos aí 130,25 para o nosso diâmetro externo. O interno sai aí da relação do diâmetro primitivo menos 2 vezes a altura da raiz. Temos aí o nosso primitivo. Tínhamos calculado anteriormente o valor de HR, que seria essa altura da raiz. Fazendo esse produto e realizando as operações, iremos encontrar um diâmetro interno de 107,75 milímetros, ok? Um detalhe importante é que os módulos para a confecção de engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, também nós vamos colocar aqui a tabela da norma DIN 780, que tem aí os módulos padronizados, como vimos em dente reto, e se liguem que também existem módulos preferenciais que são mais fáceis de encontrar no comércio. Agora, um detalhe importante que eu queria chamar a atenção é no número de dentes imaginário, que eu vou chamar aqui de ZI, que alguns chamam de número virtual de dentes, ok? Então, esses conceitos são sinônimos. Esse número de dentes imaginário é dado pela razão entre o número de dentes da engrenagem que você quer fresar pelo cosseno ao cubo do ângulo de hélice. Ok? O que é que esse número representa? Ele é um fator importante quando a gente vai fabricar uma engrenagem, por exemplo, fazer um fresamento, ou no dimensionamento, quando a gente está lá no critério da resistência, alguns autores utilizam esse número virtual de dente. Ok? Eu vou mostrar aqui para o nosso caso, que temos 23 dentes, dividido pelo cosseno ao cubo de 17, iria dar 26,3 dentes. Esse número de dentes é um número equivalente. Vou te mostrar um exemplo aqui. Imagine que a gente quer fabricar uma engrenagem cilíndrica de dente reto, utilizando essa fresa aqui. Para o nosso caso de 23 dentes, nós precisaríamos utilizar uma fresa módulo 5, que é o nosso módulo que estamos utilizando. O módulo 5, número 1, só fresa engrenagens com 12 e 13 dentes. O número 2 fresa de 14, 15 e 16 dentes, ok? Já o número 4, ele vai fresar engrenagens com 21, 22, 23, 24 e 25 dentes, que está aí nesse intervalo. O que é importante destacar? Se você vai fazer a fresagem da engrenagem helicoidal, o número de dentes imaginário deu 26,3. Quando você for escolher o número da ferramenta, você vai escolher para 26,3 dentes. Ou seja, a gente vai estar aqui nesse intervalo de 26 e 34. Então, nós vamos escolher uma fresa número 5, ok? Então, seria uma fresa módulo 5, número 5, se a gente for confeccionar uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais. Mas se fosse dente reto, seria uma fresa módulo 5 com número 4, ok? Porque estaria entre 21 e 25 dentes. Então, vejam a importância aí desse número equivalente de dentes, ok? Gostaria que você deixasse nos comentários qual dessas características ou nomenclatura que você ainda não conhecia. Aproveita e deixa também uma dúvida ou curiosidade sobre este assunto. Vou encerrar citando o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Selá. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.